Olá, bem-vindo ao Eu Sou Centelha. Eu espero que esse vídeo contribua com você de maneira positiva. Bom, para começar esse vídeo, eu vou citar um conto e em cima desse conto fazer uma reflexão. Bom, o conto diz assim: existia dois grandes mundos, o mundo de Deus e o mundo do diabo. E para separar esses dois mundos existia um grande muro, e em cima do muro caminhava um homem. Todos os dias Deus enviava um anjo dele até esse homem e o anjo fazia o seguinte convite: vem para o nosso lado, vem para cá. Aqui existe amor, aqui existe liberdade, aqui existe verdade, é o fim do sofrimento. Vem para cá, vem para o nosso lado, vem ser feliz. E o homem não aceitava o convite e continuava caminhando em cima do muro. E Deus, na sua infinita bondade, amor e paciência, continuava enviando o anjo dele todos os dias. E o homem, ele tinha um questionamento. Ele se perguntava: Deus todos os dias envia um anjo dele, que me convida para o mundo dele. E o diabo? O diabo não envia ninguém. Eu nunca encontrei um servo do diabo para me fazer o convite. E ele continuava caminhando, até que um dia ele encontrou o diabo. E aproveitando esse encontro, ele fez a pergunta: Ei, diabo, todos os dias Deus envia um anjo dele que me convida para o reino de Deus. E você? Você não envia ninguém, você nunca me faz o convite, eu nunca encontrei um servo seu. E o diabo, com um sorriso nos lábios, muita paciência, com um tom irônico, respondeu: eu não preciso enviar ninguém. O muro é meu. Bom, pessoal, aqui nesse vídeo eu vou trazer o meu entendimento em cima desse conto. Se você tiver outro entendimento, deixa aqui nos comentários para agregar. Bom, eu vejo da seguinte maneira: o mundo do diabo, o nosso falso eu, a nossa falsa identidade, o nosso ego, o mundo das trevas, da dor, da ilusão. O mundo de Deus eu vejo como a nossa verdadeira identidade, quem somos em essência. Somos uma partícula divina, somos feitos de amor, bondade e verdade. O mundo de Deus é a nossa essência, o mundo da luz, o mundo do amor. E o muro eu vejo como sofrimento, dor, tristeza, medo e dúvida. Estar em cima do muro é estar alinhado, em ressonância, conectado com o nosso falso eu, que vai gerar medo e dúvida. Medo e dúvida é o oposto de amor e alegria. O todo é amor e alegria o tempo todo. A gente pode dizer que o todo ele está derramando sobre as suas criações amor, alegria, ajuda o tempo todo. Então, quando eu sinto medo e dúvida com muita frequência, ou esses dois sentimentos, essas duas emoções me dominam, provavelmente eu estou em cima do muro. Sendo que é importante a gente citar aqui que existe dois tipos de medo. Existe o medo fisiológico e o medo
patológico. O medo fisiológico, pessoal, ele é um medo saudável, ele é um medo importante por questão de sobrevivência. E ele sempre acontece no agora, tem algo concreto, tem algo real acontecendo para que eu sinta medo. Por exemplo, encontrei uma cobra. É normal que eu sinta medo, até para eu conseguir me proteger desse animal, me afastar desse animal, manipular ele da forma correta. Então percebe que o medo fisiológico, ele tem uma função e ele está acontecendo no agora. Já o medo psicológico, ele se alimenta de passado e futuro. Ele bloqueia a nossa vida. Ele impede que você seja quem você realmente é. Isso gera sofrimento. Então, é aquele medo que busca no passado e no futuro uma forma de se manter vivo. Então, é o medo da velhice, da pobreza, medo do sucesso, isso gera autossabotagem, medo da morte, medo do luto, medo de ficar sozinho, medo da traição, medo da escassez, medo de perder tudo. Tem muitas pessoas que se tornam prósperas, né? Têm riqueza e sentem medo de perder tudo, medo de liderar, né? Medo de dirigir. Enfim, são N medos psicológicos. E você é aquilo que você pensa e sente. Aquilo que eu penso e sinto, eu me torno. Então eu me torno esse medo e isso paralisa a minha vida. Isso bloqueia a minha vida. Um exemplo, há 3 meses eu bati o carro. E agora, todas as vezes que eu vou dirigir, eu volto naquela cena, eu trago o passado para o momento presente, tenho medo de dirigir, tenho medo de bater novamente o carro, eu fico pensando naquela situação, visitando aquela situação, e isso bloqueia a minha vida, gera sofrimento. Eu não consigo, por exemplo, ir para o meu trabalho dirigindo e aí outra pessoa tem que me levar até o trabalho ou eu tenho que ir de transporte público. Percebe o caos que esse medo psicológico gera na minha vida? Ou um medo que se alimenta do futuro. Eu desejo ser palestrante, mas eu fico visualizando, falando em público e sinto medo. Medo das pessoas darem risada, medo de fazer papel de bobo, medo das pessoas não entenderem o que eu estou querendo transmitir. Percebe que é um medo que está se alimentando do futuro? A situação nem aconteceu ainda, eu tenho desejo de ser palestrante, mas eu tenho um medo intenso de falar em público. E a gente já sabe que passado e futuro são 2 grandes ilusões, só existe o momento presente, o agora, o todo está no agora, a vida está acontecendo no agora. O filho pródigo é aquele filho que se afastou da luz. Ele estava em perfeita comunhão com a centelha divina, com o seu eu verdadeiro e se afastou da luz e foi em direção às trevas, à escuridão, se alinhando com o ego, o falso eu. E é como se a ficha do filho pródigo caísse. Eu só vou ser verdadeiramente feliz quando eu me alinhar novamente com quem eu sou verdadeiramente.
Então, o filho pródigo, ele lembra quem ele é em essência e faz essa volta para a casa do pai. Ele sai da escuridão, onde gerou dúvida, dor, sofrimento, e volta para a casa do pai, se alinhando com a centelha divina, com quem ele é verdadeiramente. Então, esse homem em cima do muro, ele está em alinhamento com o falso eu. A partir do momento que ele toma a decisão em pular, digamos assim, né, pro reino de Deus, pro mundo de Deus, é o filho pródigo voltando para casa do pai. Quando a gente volta para a casa do pai, quando a gente se alinha com a nossa centelha divina, o medo, a dúvida, o sofrimento, eles cessam. Renata, então você está querendo me dizer que eu nunca mais vou sentir medo quando eu me alinhar com a centelha divina? Não, não é isso. O medo, ele faz parte da vida. O medo fisiológico é um medo que a gente vai sentir sempre, até por questão de sobrevivência. E o medo psicológico, o medo emocional que bloqueia, trava a nossa vida, a gente vai conseguir ter um controle sobre esse medo. Todos os meus pensamentos e sentimentos, eu me torno esses pensamentos e esses sentimentos. Eu sou feita, né, dos pensamentos e dos sentimentos que eu carrego. Então, os medos que eu tenho, eu me torno, eu sou esse medo. Ele acaba dominando a situação e tendo controle sobre a minha vida. Quando eu ligo a câmera para gravar um vídeo para vocês, quando eu estou escrevendo um texto para publicar no Instagram, é claro que eu tenho medo. Eu tenho medo da rejeição, eu tenho dúvidas se vocês vão conseguir entender a mensagem que eu estou querendo transmitir. Eu fico pensando quantas visualizações vai ter, se vai ter comentários negativos. É claro que esses pensamentos vêm. É claro que o pensamento, o sentimento de medo, eles surgem. Porém, eles não têm mais o controle sobre mim. Então, quando a gente se alinha com a nossa verdadeira identidade, é o filho pródigo. A gente sai de cima do muro, pula para o reino de Deus e se alinha com quem somos verdadeiramente. Então eu passo a controlar esse medo. Esse medo, essa dúvida, essa angústia, esse sofrimento não controla mais a minha vida. É o orar e vigiar o tempo todo. Até porque, se eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês, se eu começo a sentir medo, se eu começo a pensar, será que eles vão entender a mensagem? Quantas visualizações vai ter? Será que vai ter comentário negativo? Eu me desconectei do vídeo. Eu me desconectei do agora. E isso vai gerar sofrimento, dor, angústia e corre até o perigo que eu venha a travar, não terminar o vídeo e não publicar o vídeo para vocês. O medo, ele vai existir, tanto o fisiológico como o psicológico. Mas quando estamos em alinhamento com a nossa verdadeira identidade, quando eu sei quem eu realmente sou, eu sou feita em ato puro de amor, eu consigo ter o controle sobre esses sentimentos, pensamentos, emoções negativas. É o filho pródigo voltando para a casa do pai. E aí, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar a seguinte pergunta
para qual lado você vai pular. Em cima do muro que não dá para ficar. Tem um versículo na Bíblia, eu não lembro em qual livro, que diz que os mornos serão vomitados. Então, é chegado o momento de fazer uma escolha. Em cima do muro, olhando para os dois mundos que não dá para ficar. Ou eu pulo para o lado do bem, ou eu pulo para o lado do mal. Tem dois caminhos, livre arbítrio. É importante escolher o caminho. E o mais importante é fazer a escolha certa, se conectar com quem somos verdadeiramente. Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.